Se fosse um livro de ficção que acaba de ser concluído por um autor e esse autor entrega a obra para ser lida por um leitor crítico, este leitor poderia dizer: não, esse episódio é incoerente. Esse episódio a que me refiro, nesta ficção, seria o ataque do Império do Norte ao Brasil nesta semana passada, porque o leitor crítico diria ao autor: não existem motivos para um ataque comercial desta ordem ao Brasil por parte do Império, tendo em vista que o Brasil é um país comportado, que não afronta o Império, ao menos que fosse uma afronta de frente. O Brasil faz a política do joga daqui, joga de lá, procura não descumprir, não romper, seria a palavra melhor, com as relações tradicionais que mantém com o Império, boas relações no sentido das relações internacionais, embora do ponto de vista de comparação seja uma relação de potência, de grande potência, o Império, com um país de grandes carências e contradições, como o Brasil, e que não está na esfera das grandes potências. Falta muito para chegar lá. Então é um país poderoso diante de um país que não representa nenhum perigo a essa potência. E de repente vem um tarifaço de 50% contra os produtos do Brasil. E na minha metáfora de ficção, esse autor contou essa história, e o leitor crítico diz que isso é incoerente, mesmo sendo, no caso dessa obra imaginária, uma ficção. Mesmo assim, o leitor crítico diz que é incoerente, mas na vida real, na história, no movimento histórico, isto acaba de acontecer. É a realidade, infelizmente. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada, que será lançado no dia 9 de agosto, das 16 às 18 horas, na Livraria Nobel de Sorocaba, Avenida Barão de Tatuí, 867, e que também já pode ser adquirido na Amazon. Lá tem o resumo do livro, a sinopse, tem um primeiro texto e o primeiro capítulo disponíveis para uma espécie assim de tira-gosto, e eu acredito que você, lendo o primeiro capítulo, vai querer ler o segundo e o texto integral. É uma história que conta uma tragédia familiar inspirada em fatos reais da crônica policial brasileira e que traz aspectos de ambição, vingança, violência, num círculo familiar, e que esses acontecimentos impactantes se expandem para a sociedade, de forma que uma questão, uma tragédia familiar, vira uma dor coletiva, porque se trata de uma questão humana
e com certeza você vai se envolver nessa história de forma muito intensa. Então, lançamento 9 de agosto, em Sorocaba, na Livraria Nobel, das 16 às 18 horas. E você também pode adquirir este livro na Amazon a um preço bem convidativo. Dito isto, vamos voltar ao nosso tema de hoje. Eu convido você a pensar comigo sobre essa taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, uma medida tomada pelo Império, que, por meio dela, ele, Império, se revela em toda a sua trágica identidade ancorada em coisas como extorsão, como ameaça, como sanção e outros horrores que esse império aplica a quem não se ajoelha perante ele. Você já imaginou quantos países sofrem algum tipo de sanção do Império? Ao menos 60%. Entre eles, os casos mais notáveis são Cuba, que sofre um bloqueio econômico que já dura mais de 60 anos, a Venezuela, a Rússia, a China e vários outros países. Por que esse império se relaciona assim? É a prática da relação internacional na base do porrete e da dentada. Se você não está comigo, no sentido de admitir as minhas ordens, no sentido de silenciar quando eu digo o que você tem que fazer, se você não se submete aos meus interesses como colônia, então você não está comigo, é meu inimigo. E sendo meu inimigo, vai sofrer as sanções que eu, como potência, posso aplicar a você como um corretivo. Assim age o Império. Desde sempre. Mas se você fizer um recorte no tempo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, essa identidade se intensificou muito e de forma muito trágica, porque em todos os conflitos bélicos, em todas as guerras, você faz uma verificação, se você fizer uma rápida pesquisa ou uma aprofundada pesquisa, você vai verificar que, na maioria dos casos, na maioria absoluta, está, direta ou indiretamente, o Império como promotor direto ou indireto dessas guerras. De memória, podemos citar aí a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Laos, Camboja, a Guerra da Bósnia, no final do século passado, com o desmembramento da Iugoslávia, o ataque ao Iraque em 2003, com a mentirosa justificativa de armas de destruição em massa, mentira que deixou todo mundo espantado
mas a mentira também é uma arma de guerra do Império. Ele, Império, inclusive, que usou armas proibidas na Guerra do Vietnã. Agente laranja, napalm, fósforo, para desfolhar as matas do Vietnã. Porque as matas eram usadas para a guerra de guerrilhas. Ali se escondiam os Vietcongs e o Império não queria acabar com queria eliminar essa forma de combate dos Vietcongs. Então, jogou a gente para desfolhar as matas do Vietcong. Depois, parei no Iraque, Líbia, tudo país destruído. Líbano, Síria. E agora, mais recentemente, ele provoca uma intervenção na Ucrânia e usa a Ucrânia para fazer a guerra que interessa a ele, Império, usando o povo ucraniano como vítima para enfrentar o inimigo dele, Império, que é a Rússia, para, com isso, atingir a China. Olha que maquiavelismo. Então, o Império é assim. E, de repente, esta descrição que eu acabo de fazer é um resumo. Se você for mais a fundo, existem outras guerras, outras desestabilizações de governos, outras destruições provocadas pelo Império. Acresce aí o Sudão, Somália, as guerras coloridas, chamadas guerras coloridas, do fim da primeira década, entre a primeira década e a segunda década deste século, que incluiu o Brasil, as tais revoluções coloridas, promovidas também pelo Império, tem o dedo do Império. Então, é um Império do Norte, que eu classifico por esta razão como o Império do Mal e do Caos do Norte, o Império das Trevas, tem essa identidade e com esse perfil não é surpresa, não é surpreendente que ele tenha lançado esse tarifaço para prejudicar o Brasil. O Brasil que integra hoje os BRICS, e veja que o tarifaço foi lançado logo após o fim da cúpula dos BRICS, realizada no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso tem muito a ver. Não vou aqui repetir todas as avaliações que você viu em todas as mídias, na grande mídia, nas mídias alternativas, sobre as avaliações geopolíticas em torno desse caso, porque seria repetir e não seria produtivo eu repetir aqui coisas que você já sabe. Mas o meu olhar aqui é literário, e a literatura me ajuda também a entender a história, porque literatura e história dialogam muito de perto, sendo que a literatura se inspira também muito na história para produzir romances, contos, obras literárias marcantes. Então, por isso que eu abri esta fala com uma sugestão de imaginando um livro que tivesse contado toda essa história, como é que ele seria. Minha primeira visão é de que o leitor crítico, existe sempre um leitor crítico, ou mais de um leitor por trás de um livro,
O escritor escreve, mas ele, preocupado com a qualidade literária, ele habitualmente submete a obra à leitura de um chamado leitor crítico, que é uma pessoa experimentada em literatura, que tem uma habilidade de avaliação de obras literárias acima da média, porque o autor pode ter produzido defeitos que ele não vê, normalmente, habitualmente, são defeitos pontuais, e o leitor crítico vai apontar: olha, isso aqui poderia ser melhorado, esse ponto aqui, existe uma incoerência aqui, isto é habitual e é necessário acontecer para que a qualidade da obra seja a melhor possível. Tudo isso pensando, claro, em você, leitor e leitora, para que tenham uma história muito bem construída. Eu também submeto meus livros a um ou mais leitores críticos. Olha, então, nessa minha imaginação, o leitor crítico diria que havia incoerência. Agora, do ponto de vista histórico, não há incoerência, porque, como eu descrevi, as garras do Império do Norte, do Império do Mal do Norte, estão sempre prontas a atacar, a afrontar, a descumprir leis de relações internacionais. O Império não respeita relações internacionais, não respeita leis, não respeita nada. O que ele quer, ele vai e toma, de uma forma ou de outra, ou por intervenção militar, ou por intervenção híbrida, ou por extorsão, ou por ameaça. O que ele fez com o Brasil, com esse tarifaço, é intervenção e ataque com efeito prático, com prejuízo prático ao Brasil. Ele pagou para ver. Os 3 pontos da carta do Donald Trump, o ditador do Império, um dos pontos diz respeito a uma questão pessoal. Outro ponto diz respeito a uma questão econômica, que é uma mentira. E o terceiro ponto diz respeito a empresas de plataformas digitais que têm que respeitar as leis brasileiras para operarem aqui no Brasil. Então, a interferência é uma afronta, é inaceitável, descumpre qualquer relação decente entre países e descumpre qualquer relação de educação entre chefes de Estado também. E diferente de outros tempos, em que o Império também interferiu no Brasil, lembro aqui em 1964, quando ele colocou uma frota bélica no Oceano Atlântico pronta para interferir no Brasil se houvesse resistência ao golpe. Diferente desses episódios anteriores, como em 2016 também, diferente desses episódios anteriores, quando a ação do Império era subterrânea, agora ela é à luz do dia. Os vilões agem agora à luz do dia, em rede social, em tempo real,
sem medo de parecer sem escrúpulos, não tem escrúpulo nenhum. Mas, diferente de outras épocas, de outros momentos passados, o Império age como se não houvesse amanhã, para citar uma expressão habitual aí da linguagem, da leitura que a gente faz de coisas assim extravagantes. Só que esta é mais do que extravagante, é trágica porque produz efeitos terríveis no Brasil, que incluem queda de produção e podem incluir desemprego. Certamente incluirão desemprego. Isto abre uma situação de desespero, porque, embora a resposta do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tenha sido correta e no tom adequado, no tom soberano, de um Estado soberano, diante de uma agressão como a que foi feita pelo Império, do ponto de vista prático, tomando por base o perfil da nossa economia e da nossa representação no mundo, do ponto de vista prático, as respostas quase não são difíceis. Eu ia falar quase não existem, mas isso só, se não existem mesmo, só o futuro dirá. Mas elas são difíceis. Podem ser procurados outros caminhos para a exportação do que deixa de ser exportado dos conteúdos, dos materiais, dos produtos que deixam de ser exportados para os Estados Unidos a partir desse tarifaço. Mas buscar isso não é fácil. Leva tempo, você tem que ter muita negociação. Então, o que fazer? Só o tempo dirá. Por enquanto, eu vejo o seguinte, do ponto de vista que é o meu olhar literário sobre essa situação, está aí um repertório para a criação de um romance que tome como personagem o Donald Trump. Ele é um personagem do ponto de vista literário. Eu acredito, pelo que ele apresenta, ele é um personagem do ponto de vista real também. Não é possível que uma pessoa seja como ele aparenta ser, o tempo todo concentrado, o tempo todo ao ponto de parecer um meninão mimado, achando que o mundo gira em torno dele, então ele quer valer a vontade dele a qualquer preço, a qualquer custo. E todo mundo sabe que isso é uma ilusão. Todo mundo sabe, quem acompanha a geopolítica sabe que o presidente do Império dos Estados Unidos, seja qual ele for, ele é um fantoche das organizações que realmente mandam no Império, que são as famílias da Costa Leste, as famílias muito ricas da Costa Leste, o Pentágono, a CIA, as organizações como a BlackRock, a Vanguard e as equivalentes, existem outras, que mandam também no mundo. E o presidente é um despachante desse conglomerado de poder, de muito poder. Mesmo que o império, como todo mundo diz, e é verdade, esteja em fase de decadência, em derrocada, ele ainda é muito poderoso. E nenhum império cai em silêncio. Todo império cai
muitas vezes, na maioria das vezes, provocando guerras. E esta é a pior parte de todas, porque guerras trazem mortes, fome, destruição de todo tipo. É esta a expectativa e a projeção que o império indica ao mundo, infelizmente. Agora, voltando ao Trump como personagem, a literatura latino-americana, especialmente ali nas décadas de 70 do século passado, ela produziu obras fundamentais, monumentais, inspiradas em ditadores latino-americanos. E foram feitas por escritores clássicos, muito admirados hoje. Vou citar aqui alguns exemplos. O Augusto Roa Bastos, ele escreveu um livro chamado Eu, o Supremo, que conta a história inspirada num ditador real paraguaio chamado José Gaspar Rodrigues de Francia. É um romance importante que deve ser lido por todo mundo, deveria, e dá uma ideia do quanto um ditador pode, a partir desse título, Eu, o Supremo, sim, ele não achava que a história se movia a partir dele. Ele achava que ele era a própria história. Ele me faz, inclusive, pensar como é que o Donald Trump acorda toda manhã. Lembrando aquela frase famosa, haverá alguém mais poderoso do que eu? Ele deve perguntar diante do espelho. Já pensou se o espelho responde que haverá? Haverá outro líder de outra nação mais poderoso do que ele, ao menos do ponto de vista da sensibilidade de governo e sensibilidade humana? Será que do ponto de vista de sensibilidade política, sensibilidade humana, sensibilidade e admiração popular, será que o espelho alguma vez pode ter dito a ele que existe no Brasil um estadista chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que sim, é muito maior do que ele, não há dúvida disso. Aí ele pode ter ficado num grau de irritação tal que, então vou taxar o Brasil. Essa imaginação é fictícia. Isso que eu acabo de dizer é uma ficção, mas não é de todo improcedente. É possível, como ficção, imaginar uma cena como essa. Aí existem também outros escritores, um espanhol que fizeram livros com base inspirados em ditadores e os resultados foram muito bons. Existe um espanhol chamado Tirano Bandeiras, Tirano Bandeiras é o título do livro. O espanhol é Ramón María del Valle Inclán. Ele escreveu o livro Tirano Bandeiras depois de que fez uma viagem ao México. Embora sendo europeu, ele, a partir da estadia dele no México, ele fez essa imersão de América Latina e escreveu esse romance, Tirano Bandeiras, que eu li em 1980. A leitura desse livro foi tão marcante que eu lembro do ano que eu o li. Preciso ler novamente. E depois existe também o Mário Vargas Llosa, fez um livro na mesma linha, A Festa do Bode. O Alejo Carpentier escreveu O Recurso do Método. O guatemalteco Miguel Ángel Astúrias escreveu também O Senhor Presidente. E o mestre Gabriel Garcia Marques fez uma obra monumental, fundamental na mesma linha, chamada O Outono do Patriarca. Um dia, numa comparação,
alguém se surpreendeu com o que eu disse e eu falei que a brincadeira era uma forma de brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Comparar obras, comparação de obras. E Cem Anos de Solidão é uma obra, eu diria, unânime, mas eu coloquei um livro na frente dele como literariamente maior que Cem Anos de Solidão e pessoas se surpreenderam. Esse livro é O Senhor Presidente, do Miguel Ángel Astúrias. É um livro fundamental. Eu li também, foi na década de 80. Li 3 vezes esse livro e me encantou demais, muito marcante. Claro que Cem Anos de Solidão é maravilhoso também, não tô assim, são livros que se ombreiam e um se destaca do outro por detalhes. O Senhor Presidente, ele é realista a tal ponto que você entra no livro e se sente como se personagem fosse. Você se incorpora a um dos protagonistas e vive aquela rebelião que é o livro, uma rebelião latino-americana, que tem um ditador assim, como um cara que apavora todo mundo, num país imaginário, mas que pode ser qualquer país latino-americano, de forma que o efeito é um transe. Como leitor, você lê esse livro e o resultado é de ter lido, de ter vivido uma experiência, uma travessia literária, muito mais do que uma leitura. Assim como Cem Anos de Solidão também é uma travessia literária, tem esses méritos também. Não quero, por favor, em nenhum momento dizer que Cem Anos de Solidão, mas eu prefiro, como ícones, eu prefiro O Senhor Presidente a 100 Anos de Solidão, que também é uma obra magistral, genial, com certeza. Então, eu quero aqui finalizar com o seguinte título para esse livro que eu imaginei sobre o Trump como protagonista e inspirador desta nova obra literária que poderia ser feita na linha dessas obras inspiradas em ditadores. A essa altura, sabemos que, a essa altura do campeonato histórico, digamos assim, sabemos que de democracia o Império do Norte não tem nada. O Império do Norte, que tem mais de 800 bases militares espalhadas por todo o mundo, bases que são tentáculos da dominação global que o Império pretende, rompendo todas as ideias que são democráticas e que são ancoradas em tudo que são ideias iluministas. Não tem valor, é um Estado que não tem confiança, não cumpre acordos. É um Estado, o Império, que ele é cruel com o seu próprio povo. Hoje nós sabemos que o povo estadunidense sofre as consequências de uma desigualdade terrível, como semelhante, não sei em que grau, mas semelhante, muito semelhante à desigualdade que nós vivemos aqui no Brasil. Muito do que, ao ponto de pessoas morarem em carros em muitas regiões lá, porque não tem condições de pagar aluguel, mesmo trabalhando. São cerca de 1 milhão de moradores em situação de rua.
são pessoas que não têm acesso à saúde pública. Você vai ao médico lá e você está ferrado. Você não tem o SUS lá. No fim do ano passado, eu fiz uma polêmica incrível na internet a partir de um post em que um cara celebrava o Império como terra da oportunidade. E eu contradisse essa pessoa, e para quê? Vieram os haters, virou um debate, para resumir, de 2 meses, entre eu tentando mostrar a visão errada que eles tinham do Brasil, falando mal, eles falaram mal do Brasil e celebravam o Império. Uma relação diretamente que a gente classifica como vira-lata. Assim, falavam coisas terríveis do Brasil e falavam louvores, louvavam o Império como se fosse realmente a porta de todas as oportunidades, e eu demonstrava com fatos históricos que não era nada disso. Claro que eu fui xingado, a palavra mais moderada que me chamaram foi de comunista. Como tenho o couro grosso a essa altura da vida, você não tem medo de debate, de debater e de colocar os seus pontos de vista segundo a sua consciência e o que você estuda e aprende em décadas de estudo, pesquisa histórica e avaliação das relações de poder entre nações e entre os povos. Então, aí, em janeiro, com a posse do Trump, veio o choque da política contra os imigrantes legais e ilegais, ilegais e legais também. E aí, aquelas imagens dos imigrantes acorrentados, algemados e acorrentados, deportados, humilhados. E eu tinha aquele pessoal com quem eu estava debatendo, sumiu, desapareceu. Eu voltei a provocar um deles. E aí, tá vendo? Cadê vocês agora? Eles desapareceram e não quiseram mais papo. Agora, com esse tarifaço, eles não aparecerão mais. É a lição da história. São as lições da história que a gente tem que aprender e deixar de se enganar ou se auto-enganar com todo o conjunto de propaganda do Império que mostra uma fantasia que não existe, como as fantasias relacionadas que ligam o Império às questões de justiça, de força a serviço dos bons, como democracia. Isso não existe mais, a máscara caiu. Grande parte disso, creia, nós devemos ao cinema. Grande parte do cinema estadunidense, de Hollywood, mostra uma América que nunca houve, nem por seu próprio povo. Então, o título que poderia, se algum escritor se aventurar nessa empreitada, se eu um dia me aventurar nessa empreitada, escrever um livro tomando o Donald Trump como inspiração, num estado que não precisa ser real, o império real, mas um estado fictício, ele vai se chamar o uivo do cachorro louco. Porque esta medida anunciada, esse ataque do Trump
ao Brasil na verdade, é uma comparação pelo uso da metáfora, mas ela é procedente, é equivalente ao uivo, o uivo do cachorro louco. O problema é que o cachorro louco, todo mundo tem medo. Quem não tem? Como eu disse, é uma potência bélica, uma superpotência. E ele impôs tarifas a países, a outros países, mas cada país tem uma situação diferente. A China, por exemplo, tem condições de bater de frente e impor tarifas recíprocas, como ela já fez. Mas o Brasil pode fazer isso, mas do ponto de vista prático, isso vai causar problemas também, prejuízos ao Brasil. O uivo do cachorro louco. E por sinal, por ironia, as tarifas começam a valer em agosto agora, mês popularmente, tradicionalmente, conhecido como o mês do cachorro louco. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se inscreva nesse canal, @escritor Araújo. Aperte o sininho. Faça comentários. Recomende. Compartilhe. E assim você me ajuda a continuar esse trabalho e a contribuir para gente pensar junto e dialogar, porque esse aqui é um diálogo, sobre essas questões que dizem respeito ao nosso mundo e ao nosso destino. Só um complemento. Se preparem. Vem aí mais ataques. Porque o ano que vem é ano de eleição. Não há dúvida, o Império do Norte não engana ninguém. E acesse o meu livro na Amazon. Já está lá disponível. Você pode adquirir. Muito obrigado. Até a próxima.